candeia debaixo do alqueire. Nós temos aqui dois termos, a candeia e o termo alqueire. Vou tentar dar uma definição sumária de ambos, mas para que esta palestra faça sentido, eu vou juntar mais um, que é o termo Evangelho. A candeia, o que é a candeia? A candeia é um objeto que ilumina, dá luz. E no caso concreto desta palestra, fala da luz da razão, da luz do conhecimento. Alqueire vem do árabe alcail, que simboliza uma caixa de madeira, que é ela uma unidade de medida, que serve para medir sólidos e líquidos. Aqui já começamos a ver interessante esta frase de Jesus, candeia debaixo do alqueire. Se ficar debaixo do alqueire, debaixo dessa caixa, não ilumina posterior. Em cima, fica em cima de uma unidade de medida. É interessante esta comparação que eu faço. Porquê em cima de uma unidade de medida? Ao longo desta palestra tentaremos perceber isso melhor. E vou ter que adicionar aqui o termo Evangelho. Evangelho quer dizer boa nova. Portanto, colocar em cima da mesa, para toda a gente ver, a boa nova que vem sido trazida ao nosso planeta Terra faseada, de modo faseado. Todos nós já ouvimos todos nós já ouvimos a frase que é: e vós conheceis a verdade e ela vos libertará. Então, a gente já ouviu falar disto. Mas afinal esta pergunta, o que é verdade? Eu fui explorar esta resposta e, engraçado, encontrei essa resposta. O que é verdade? Mas digo-vos desde já que é uma resposta extremamente difícil. Num diálogo que Jesus teve com um dos seus discípulos, um dos seus seguidores, de nome Judas Tadeu, tínhamos dois Judas que seguiram Jesus, mas Judas Tadeu também tinha esta dúvida: mestre, o que é verdade? E o mestre respondeu: Tadeu, a verdade, na sua expressão maior, é Deus. Por isso já veem que a resposta é bastante difícil. Ora, se a verdade, na sua expressão maior, é Deus, logo a verdade é eterna. Existe desde sempre e existirá para sempre. E como sabem, Deus é o exemplo máximo, mais perfeito, de que não se deve colocar os nossos conhecimentos pessoais debaixo da mesa. Ou seja, não guardarmos esses conhecimentos só para nós. Porque o conhecimento de Deus, toda a revelação divina está sempre à disposição de todos nós. Só que nós só vamos começar a apreendê-la consoante as nossas capacidades mentais, capacidades intelectuais, capacidades morais. Se vocês repararem, o conhecimento das coisas, o conhecimento da verdade, está a chegar ao nosso planeta. E nós já estamos no meio da terceira fase desta distribuição de conhecimento. Como sabemos, olhando para trás na história, começou por Moisés. E associado a Moisés temos os mandamentos. Mandamentos vêm do verbo mandar, vem do verbo controlar. Porquê teve que ser em forma de mandamento o conhecimento das leis? Porque o povo hebreu é um povo extremamente desorganizado em termos e indisciplinado em termos morais. E além do mais, usava e abusava e brincava com uma faculdade muito abençoada que era a mediunidade. Por isso era preciso trela curta com aquele povo. Mais tarde, é interessante, vem Jesus, o mestre doce, que vem numa segunda fase, onde encontra um povo com capacidades melhores para captar esta mesma verdade. E ele traz-nos essa verdade de uma forma suave, não imposta, mas exposta, através do esclarecimento, através de parábolas, vejam só, através de histórias. Para quê? Para confundir os orgulhosos, para confundir os vaidosos, para confundir os arrogantes. Porque esses não estavam mesmo para histórias. E o que é que acontece? Através de parábolas, só os mais simples de coração, os humildes, é que iriam perceber o que ele queria dizer. E ele usou de parábolas para que aqueles que se julgavam mais inteligentes, nem sequer com isso pudessem jogar contra ele. Eles, através da parábola, nunca poderiam destronar, fisicamente falando, Jesus.
Começaram-se a sentir incomodados porque os seguidores dele aumentaram em número considerável, o que o tornou uma grande ameaça. Por isso, lhe deram cabo do corpo, não do espírito. Porque ele continua. E na terceira fase, também de uma forma curiosa, vem o Espírito da Verdade pôr os pontos nos is. E vem de uma forma também interessante. Não impôs a verdade. Foi através... Aguçou, foi sim a curiosidade. Através de quê? Através das tais mesas, naqueles salões de Paris, aquelas tais mesas que giravam, que se levantavam no ar e que falavam através dos sons e das pancadas. Foi ao ponto de essa curiosidade ser apelativa para um homem que hoje sabemos que foi o codificador da doutrina. Ele sentiu-se atraído por aquilo e começou a estudar os fenómenos, começou a compilar toda a informação que veio por vários pontos do planeta através dos vários médiuns e teve coragem de não guardar aquilo só para si e quis expor a todo o mundo através da codificação que hoje em dia estudamos. E só para ter uma ideia do trabalho, do sofrimento, por tudo aquilo que Allan Kardec passou para divulgar esta abençoa da doutrina, eu gostaria de vos ler uma carta que se encontra no livro O Espírito da Verdade, que foi ditada pelo Espírito Hilário Silva e psicografado por Chico Xavier e Evaldo Vieira, e que diz assim: Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. Colocaram-lhe nas mãos. Ele podia ter guardado esse conhecimento. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quanto mais desalentado se mostrava, eis que chega a paciente esposa, Madame Riveil, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu. Dizia assim: Sr. Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a infância, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem e do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Faltava o trabalho e o meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o rio Sena e acabei planeando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava eu. Sucediam-se noites de insónia e dias de angústia. Numa madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno contemplando a corrente e, ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei num objeto algo molhado que se deslocou da amorada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortícia de um poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso, o seguinte. Dizia assim: esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. E assinava A. Laurent. Estupefacto, li a obra, o Livro dos Espíritos, a qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passa às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprover. Ainda constatavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente.
O codificador desempactou então um exemplar do Livro dos Espíritos ricamente encadernado, porque aquele que se queria suicidar era essa a sua profissão, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudónimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção, não somente a observação a que o missivista se referira, mas também outra letra firme, que dizia assim: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação, e assinou Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Ribeiro experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. À semelhança daquilo que Carla te falava. Sermos perseverantes na nossa fé e ir em frente. Diante do seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Ora, este episódio remete-nos um pouco também à nossa casa espírita, aqui à nossa Associação Espírita de Xerense. E porquê? Este livro de espíritos tem dado que falar. Nós temos, como sabeis, às sextas-feiras e às quartas-feiras, institui-se aqui aquilo que é o atendimento fraterno. Ou seja, as pessoas vêm cá, sempre de forma gratuita, vêm desabafar, vêm colocar os seus problemas, tentar buscar algum consolo. E já passaram por aqui vários irmãos, à semelhança deste irmão encadernador, que perderam a esperança da vida e vêm aqui com ideias suicidas. E graças ao empréstimo e mesmo à oferta deste livro, o Livro dos Espíritos, graças não ao livro, mas à leitura que eles fizeram desse livro, eles mudaram a sua atitude e deixaram de pensar no suicídio. Como sabemos, no Livro dos Espíritos está explicado muitas coisas e uma delas é em relação àquilo que acontece após o suicídio. Ou seja, aqui neste capítulo, do Evangelho, que fala da candeia debaixo do alqueire, tem vários subtemas. O primeiro logo, por que fala Jesus por parábolas? Por que será? E neste diálogo que ele travou com o seguidor, o seu discípulo Judas Tadeu, ainda em relação à verdade, e depois a explicação por parábolas, ele diz assim: Tadeu, a verdade na sua expressão maior a Deus, podemos compará-lo ao sol que nos aquece e sustenta a vida na terra e em muitos mundos. Se chegássemos mais perto dele, de Deus, por certo que a nossa vida se perturbaria, perdendo a harmonia que nos é indispensável ao bem-estar. Quem pode negar que existam muitos obstáculos do sol à terra para que a sua luz não chegue aqui como sai de lá? Pois, na verdade, te digo que quando a luz do sol banha a vida humana, os reinos animal e vegetal já passaram por muitos processos a fim de que a brandura seja a sua peculiaridade e para que possa beneficiar com mais profundidade. Assim é também o sol espiritual. E muito mais que o astro que contemplamos todos os dias, seus raios são as verdades que vêm até a humanidade, de mente a mente, abrandando as realidades no sentido de fazer o melhor em prol de todas as Escrituras. Ou seja, as verdades só vão chegando até nós de forma gradativa, à medida que nós temos capacidade para a receber. Porque a verdade, em verdade, passa o pleonasmo, está sempre à nossa volta, está sempre ao nosso redor. Só que, à medida que nós vamos aumentando alargando os nossos horizontes da mente, mais verdade vamos captando. A ciência espiritual é tão engenhosa e tão perfeita que distribui verdades tanto quanto existem consciências. Ela funciona de ponto mínimo ao máximo. É por isso que ensinamos muitas vezes por meio de parábolas, envolvendo as verdades sob roupagens que possam garantir a todos a viagem para o futuro. Jesus, além daquilo que já disse, também mencionou o seguinte. Ele disse assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sal, luz. O sal tempera. O sal dá um gosto especial. A luz ilumina, dissipa as trevas. Eu, quando era mais pequeno,
e por via do meu pai trabalhar na base das lajes, eu costumava ir com os meus irmãos de vez em quando lá almoçar. Almoçávamos. E é engraçado, os meus irmãos deviam pensar que eu era muito generoso. Porque sempre que eu tinha um prato com batata frita, eu dava a batata frita a eles, eu distribuía por eles. Nunca comia a batata frita. Até que um dia, num belo dia, eu descobri uma coisa que se chama sal. A partir desse dia, nunca mais eles viram batatas fritas do meu prato. Porque afinal eu comia sempre batata insonsa. Era uma coisa que não tinha gosto nenhum. Mas o sal tempera. E a partir desse momento nunca mais ofereci. A generosidade passou rápido. Jesus refere-se também nesta conversa, refere-se a um acontecimento uma narrativa, uma história que estava incluída num dos antigos livros mediúnicos que compõem o Antigo Testamento. E essa história estava relacionada com a mulher de Ló. A mulher de Ló que se transformou numa estátua de sal. Porquê? Porque ela teimou em olhar para o passado, observar as ruínas e a destruição de Sodoma e Gomorra. Apesar de ter aconselhado, olha para a frente, segue em frente, não olhes mais para trás, não te prendas ao passado, ela, não, por receio de enfrentar a vida, petrificou-se. O sal que ela tinha e que podia dar aos outros, ficou só para ela. Uma estátua de sal. Imaginem só os valores da tensão arterial desta nossa irmã. Devem ter sido horríveis. Por outro lado, nós somos a luz do mundo. Nós, enquanto seres encarnados, somos seres trínicos. Somos compostos de espírito, que é o comandante, de perispírito, que imita as ordens do comandante, e o corpo, que executa as ordens. Uma das 19 propriedades deste perispírito, deste corpo semimaterial que individualiza o espírito e nos torna seres únicos, uma das 19 propriedades conhecidas é a propriedade da luminosidade. Ou seja, sabemos que a evolução material, a evolução intelectual e a evolução moral são todas elas gradativas, à medida que vamos aumentando. No caso concreto da nossa evolução moral, o espírito, quanto mais aperfeiçoado está, através do perispírito, mais luz emite. Mais luz emite. E é interessante, quanto mais nós enfrentamos a vida, quanto mais somos corajosos enfrentando os nossos próprios receios a bem do próximo, mais moralizados nos vamos tornando, mais iluminados nos tornamos. E começamos a ser quais faróis para aqueles que andam perdidos no nevoeiro. Portanto, nós somos também luz no mundo, se quisermos. Nós somos o sal da terra, se quisermos. Mas se tivermos receio de enfrentar a vida, se tivermos receio de mostrar aos outros aquilo que nós conhecemos, transformarmos em autênticas estátuas de sal. E a luz fica guardada só por nós. É como a parábola dos talentos. Temos vários talentos, mas com medo enterramos o talento na terra, com medo de os perder. Mas acabamos de o perder mesmo, se nós não fizermos uso desses talentos que nós temos. Nós, agora falando aqui para o público espírita, nós muitas vezes com receio de divulgarmos a doutrina extramuros, com medo, porque gostávamos muito deste aconchego, quem quiser aprender que venha cá ter connosco. O que é que acontece quando queremos guardar a luz só para nós? Isto falando do meio espírita. No livro Cartas e Crónicas, que foi editado pelo Humberto de Campos, a Francisco Canto Xavier, narra a experiência de João Macena. João Macena, enquanto estava encarnado, era uma pessoa que se preocupava muito com os enfermos. Praticava a caridade. Já tinha alguma evolução moral e intelectual. Ele desencarna. Macena desencarna. Após aquela perturbação inicial e depois de se recompor e de estar novamente saudável espiritualmente falando, o que é que ele faz no plano espiritual? Ele especializa-se no socorro a processos obsessivos. E ele trabalha com uma equipa de desencarnados, na dimensão espiritual, juntamente influenciando positivamente um grupo de encarnados que faziam parte de uma casa espírita. E assim ia correndo o trabalho razoavelmente bem. Até que, um certo dia, ele começa a observar que uma jovem, dotada de uma mediunidade bastante ostensiva, começou a preocupar-se com essa jovem, porque
Porque ela, para já, era dotada de bens financeiros. Tinha conforto em casa. E com isso ela não sentiu necessidade de pôr a sua faculdade ao serviço do próximo. Estava confortável, não lhe incomodava nada. O que é que aconteceu? Começou a abrir brechas. Abrir brechas que fizeram com que entidades perversas, inimizados do passado, se começassem a acercar dela, ao ponto de ela se começar a recolher e a fechar-se em casa, no seu quarto de cama. As entidades foram aprofundando os ataques, ao ponto dela começar a ingerir bebidas alcoólicas. E começou a deixar aquele talento para dentro de si e nunca o expondo na ajuda ao próximo. João Macena, aquilo para ele foi um dos maiores enigmas que ele já tinha enfrentado. Como é que eu vou chegar àquela jovem para que ela saia daquele quarto? Porque ela não aceitava ajuda de fora. Nenhum encarnado. Já estava-se a alimentar muito mal e estava-se a deixar levar. O que é que ele constatou? Por observação. Constatou que ela gostava muito de assistir à televisão. E ela tinha um aparelho, um televisor no seu quarto. Bom, já tinha matéria para trabalhar. O que é que ele faz? Com a sua equipa de trabalhadores do plano espiritual, eles começam a intuir a equipa de trabalhadores encarnados. Para quê? Se ela gosta de televisão, então vamos tentar criar, tentar ganhar, tentar arranjar uns tempos de antena, 15 minutos, para que se fale de espiritismo, mais concretamente da faculdade mediúnica e da responsabilidade que nós temos quando temos essa faculdade. Então vamos a isso. Ele conseguiu, por vários meios, que um encarnado que conhecia um realizador, um diretor do canal de televisão, conseguiu um tempo de antena, que seria para uma sexta-feira às 10 da noite. Ótimo. O espaço já estava. Agora vamos aos trabalhadores. Os trabalhadores. E eles começaram a dizer, epá, não. Doutrina espírita é só na casa espírita. Quem quiser, que venha cá. Nós não vamos sair lá para fora. Outros diziam, não, ir para a televisão é pura vaidade. E por aí fora. E começaram a desistir todos. A própria jovem médium, que já estava sensibilizada, já tinha conseguido convencer a estar em frente ao televisor naquela sexta-feira às 10 da noite, em vez do programa espírita, como não houve, foi cancelado, deram um programa que apelava à sensualidade e à ingestão de bebidas alcoólicas e abaixo. Ou seja, perdeu-se uma ótima oportunidade de ir buscar aquela alma e pô-la a frutificar com a sua faculdade mediúnica. Nós, no caso do nosso país, felizmente, que as coisas estão a evoluir no aspecto da doutrina espírita, da sua divulgação. Temos 2 canais de televisão, que têm alguma grande audiência, e que, graças à Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal, que estão a fazer um bom trabalho, está-se a começar a disseminar esta ideia pelo país. E nós aqui, mais uma vez, no caso concreto da nossa associação, e graças aqui ao nosso cameraman, já temos palestras nossas no YouTube, que é uma ferramenta preciosíssima na internet. Além de mais, quem tem o MEO, no canal 436558, também temos um canal no MEO. Portanto, nesta vertente, as coisas estão a ser divulgadas. A luz não está debaixo do alqueire. Mas ainda temos muito mais. Temos mais 2 meios poderosos de divulgação da doutrina espírita. Temos ainda o jornal e temos ainda a rádio, que nós podemos fazer por aí. Isto é só uma ideia para ficar no ar. Nós, em relação ao comum dos imortais, já temos algum conhecimento em relação à espiritualidade. E porquê é que devemos colocar a luz em cima da unidade de medida? Para já, expor. Expor. Não interessa. Quando Jesus diz assim, não vás ter com os gentios não é um povo que vive num determinado território, num país. Gentios é mais no sentido de opinião. Gentios são aqueles, os tais arrogantes, os tais vaidosos, os tais orgulhosos que não querem saber nada. O que é que ele quer dizer, Jesus quer dizer com isso, não vás ter com os gentios? É uma forma de dizer que não nos preocupemos com aqueles que estão despreocupados. Preocupemos com aqueles que querem ajuda, que aqueles que querem explicações, que aqueles que querem uma luz no fundo do túnel.
Por isso, o que é que devemos? Devemos pôr o nosso conhecimento em cima do alqueire, em cima daquela unidade de medida, porque esse conhecimento irá chegar a cada um à medida que ele for crescendo, mentalmente falando. E porque é que nós devemos expor os nossos conhecimentos? Numa empresa, 2 diretores, sócios, gerentes dessa empresa, reuniram-se. Um não sabia porque é que o outro queria reunir. E um disse para o outro: nós estamos aqui reunidos porque eu acho que nós devíamos dispensar e despedir o nosso chefe de repartição. E o outro disse: porquê? Pá, já reparaste? Ele, quando está ausente, quer por férias ou quer por baixa por doença, aquela equipa dele trabalha bem da mesma forma. Ele disse: pá, se calhar. Mas o que é que aconteceu? Aquela equipa trabalhava tão bem porque o chefe deles de repartição transmitiu a eles todos os conhecimentos que ele sabia. Por isso eles trabalhavam bem. Eles, estando ou não estando, eles trabalhavam sempre bem, respeitavam. E o que é que acontecia? Eles foram-se informar juntamente com os funcionários. O que é que acontecia? Se eu despedissem aquele chefe de repartição, a motivação também ia-se embora com eles. Portanto, aquele homem estava ali que tinha transmitido todos os seus conhecimentos, não teve medo que os outros lhe passassem à frente, pôs à mercê de todos aquilo que ele sabia, aquela equipa começou a trabalhar bem. E o facto só de ele estar ali era um fator motivacional bastante importante para aquela equipa de trabalho. Por isso não o despediram. E agora, no caso concreto da doutrina, pela divulgação da doutrina e para colocá-la em cima do alqueire, e terminando lendo 1.14 no livro Gênesis, relativo ao último capítulo, Os Sinais dos Tempos, a Geração Nova, diz assim: a humanidade, tornada adulta, tem novas necessidades, aspirações mais amplas, mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias nas quais foi acalentada a insuficiência das suas instituições no tocante à sua felicidade. Ela, sociedade, não encontra mais no estado de coisas as satisfações legítimas cujo apelo sente. É por isso que deixa o círculo infantil e se lança, impelida por uma força irresistível, em direção a praias desconhecidas, à descoberta de novos horizontes menos estreitos. É um desses períodos de transformação, ou se quisermos, de crescimento moral, que chegou à humanidade. A humanidade, muitos irmãos nossos estão sedentos de novos conhecimentos, mas ainda não os conseguiram encontrar. Da adolescência, ela passou à idade viril. O passado não pode mais bastar às suas novas necessidades. Ela não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Ela não se prende mais a ilusões e prestígios. Sua razão amadurecida necessita de elementos mais substanciais. O presente é por demais efêmero. Ela sente que o seu destino é mais vasto e que a vida corporal é demasiado restrita para a encerrar toda inteira. É por isso que ela lança seus olhares no passado e no futuro, a fim de descobrir o mistério da sua existência e de extrair uma segurança consoladora. Por este e por outros motivos, que não guardemos só para nós os conhecimentos que nós já temos. Vamos pôr à mercê de todos.